A sociologia pode ser pensada como um guia que nos ajuda na excursão da vida. Às vezes a gente deixa passar várias coisas, eventos, fenômenos, no nosso cotidiano. E é aí que a sociologia entra, ela entra para nos dar um start, falar, opa, o que a gente pode compreender aqui, o que a gente pode refletir acolá. Então a sociologia é esse mecanismo, é esse instrumento bacana para que a gente possa compreender melhor a sociedade. Nesse vídeo eu vou falar da perspectiva contemporânea da sociologia, os autores que tratam da sociologia a partir das perspectivas contemporâneas. Vem comigo! Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, ativa o sininho. Aqui é um professor que vai estar ajudando acadêmicos e outros professores e alunos com dúvidas sobre sociologia e pensamento sociológico. Então assim, é muito bacana você dar essa ajuda pra gente. Como eu falei há pouco, a sociologia ela serve como uma luz, como um farol, como se fosse um guia no nosso passeio turístico. Nesse passeio turístico a gente não consegue perceber tudo que se passa na sociedade. Então a gente deixa passar muita coisa. E a sociologia está aí para que a gente possa compreender. É nosso guia que fala, ó, tem um passeio legal para fazer. Ó, tem um movimento cultural bacana. Tem um sítio histórico. Esse é o papel da sociologia e nesse vídeo eu vou discorrer um pouquinho sobre esses pensadores. Entre o conhecimento tácito do senso comum e o conhecimento científico ou conhecimento a partir do pensamento sociológico, há uma diferença gritante. Então assim, a gente percebe que há duas possibilidades para o conhecimento. Há duas dimensões do conhecimento. Por vezes, há uma tensão entre essas dimensões. Por vezes, elas se chocam. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para refletir e pensar sociologicamente, como se a gente fizesse aquilo que o pensador Charles Wright Mills defende, que é uma imaginação sociológica. Então, a gente tem que ter, de fato, uma imaginação sociológica para tentar entender e deixar de lado um pouquinho o senso comum, deixar de lado toda aquela carga de pensamento e cultura que nós temos, que é a nossa ferramenta para conhecer o mundo. Só que por vezes ela esconde, ela torna-se incompreensível, invisibiliza muitas coisas que acontecem na sociedade. No mínimo a gente tem esses dois entendimentos que devem ser levados em conta quando a gente vai refletir sobre a sociedade. Pensar sociologicamente é necessário para que nós possamos compreender os autores contemporâneos da sociologia. A partir dos pensadores clássicos da sociologia, foi possível desenvolver múltiplas formas e múltiplas perspectivas diante do conhecimento sociológico. Todavia, é possível elencar três principais perspectivas que é baseado nos clássicos da sociologia. Então, a primeira, a perspectiva funcionalista, baseada em Durkheim. A segunda, perspectiva do conflito, baseada no Karl Marx. A terceira, perspectiva interacionismo simbólico, baseada na reflexão de Max Weber. E por fim, uma quarta, que vem se definindo como estruturalista, construtivista, que parece que ela faz a junção entre a macrosociologia, aquela sociologia maior das estruturas, e a microsociologia, aquela sociologia muito focada na interpretação da conduta do indivíduo. Bom, a primeira perspectiva é a perspectiva funcionalista. De maneira geral, simplificando a teoria, a gente pode dizer que a perspectiva funcionalista é aquela que define que as práticas sociais elas apresentam uma função na sociedade. Então, as instituições sociais exercem algum tipo de função para manter a sociedade coesa. Bom, essa perspectiva tem origem nos estudos de Durkheim, sobretudo no livro A Divisão do Trabalho Social, no qual ele vai dizer que os indivíduos cumprem funções devido à interdependência funcional. Para saber mais sobre o Emile Durkheim, verifique aqui um vídeo que já publicamos no canal. Outros autores dessa teoria funcionalista foram Bronislaw Malinowski e o Radcliffe Brown, antropólogos que desenvolveram a teoria de maneira a tornar o funcionalismo uma teoria científica forte, rebuscada. Quais são os sociólogos funcionalistas da contemporaneidade? Vamos ver? Quanto aos pensadores contemporâneos do funcionalismo, nós podemos dizer que Talcott Parsons, Robert Merton, são os pensadores
que são sociólogos norte-americanos, que eles defenderam, estudaram e escreveram e pesquisaram sobre a teoria funcionalista, a partir da teoria funcionalista. Parsons foi um profundo conhecedor das obras de Weber, e ele foi o camarada que traduziu as obras de Weber para o inglês. Ele defendeu a teoria da ação social, que chamou Teoria Geral da Ação. Em sua teoria, ele dizia que cada instituição, cada elemento constitutivo da sociedade cumpria uma função para manter a sociedade coesa. Em sua teoria, a sociedade é constituída por família, escola, Estado, e essas partes, esses elementos, cumprem funções, ao mesmo tempo que são interdependentes. E, dito isso, é possível pensar o seguinte: por exemplo, a família, ela depende da escola. Por quê? A família, para que ela se estruture e passe a desenvolver a educação dos seus filhos, ela precisa da escola para tal. E a escola precisa do Estado, porque é o Estado que vai financiar e vai administrar a escola. E assim sucessivamente. Então, as partes elementares da sociedade, as instituições sociais, cumprem posições interdependentes e cumprem papéis. Bom, para Parsons, há uma ordem social estável. Então é importante dizer que ele era um conservador e defendia uma ordem social muito rígida. E aí o funcionalismo tem sido criticado por seu caráter conservador, sobretudo pelas teorias do interacionismo simbólico e as teorias baseadas na sociologia do conflito. Por quê? Essas teorias, elas vão dizer que o funcionalismo tende a ignorar as desigualdades, os conflitos que existem nas sociedades. Bom, Robert Merton foi outro expoente do funcionalismo, outro grande expoente da teoria do estrutural funcionalismo, e ele vai dizer o seguinte: ele vai atualizar a teoria e vai falar que nem todas as instituições cumprem papéis e são funcionais. Há dois tipos de funções, as funções manifestas e a função latente. As funções manifestas referem-se aos objetivos os quais as pessoas conhecem e sabem na hora de fazer algum tipo de ação. Bom, as funções latentes envolvem efeitos não expressamente desejados. Bom, por exemplo, dessas funções: chamar os trabalhadores de uma dada empresa para uma confraternização, seja ela de final do ano ou algum outro tipo de festa. Para Robert Merton, ele vai cumprir dois tipos de funções. Uma, a função manifesta, que é o lúdico, estabelecer algum tipo de contato entre esses trabalhadores. Por outro lado, tem a função latente. A função latente, ela não é expressa. E qual seria essa função latente nesse exemplo de confraternização de grupos de trabalhadores de uma dada empresa? Manter a coesão do grupo. Então aí são duas funções em uma ação, em um dado fenômeno. Valeu pessoal, até mais. Aqui foi mais um vídeo no canal Pensando Sociologicamente. Dê o like, se inscreva no canal e a gente vai continuar tecendo reflexões sobre esse tema. Nos próximos vídeos nós vamos falar da sociologia do conflito, do interacionismo simbólico e da sociologia estruturalista construtivista. Beleza? Vem comigo. Valeu! It's so beautiful.